19h30 do dia 5 de maio de 2020, uma terça-feira. E nós estamos ainda aqui cuidando do isolamento social para conter a Covid, né? De acordo com o decreto aí do governador, apesar da Valoro, né, pelo tipo de atividade que exerce, está já liberada para poder trabalhar normalmente lá. Bom, e estamos, na verdade, trabalhando bastante, né? Eu e a equipe estamos trabalhando bastante, aí só que de casa, não é? E nós estamos aí procurando fazer uma live todo dia, né? Todo dia da semana, não em fim de semana, entre 19h30 e 20 horas, sobre um assunto a respeito de gestão financeira, mas também outros assuntos de gestão empresarial de modo geral. Enfim, alguma ideia que eventualmente surge ao longo do dia, vamos falar sobre isso lá na live. Então não tem uma programação, não tem um roteiro, um processo não, tá? Aqui a ideia não é fazer uma aula não. Agora, fique à vontade para poder colocar dúvidas, perguntas, sugestões de temas, inclusive, né? O vídeo fica aí no Instagram durante 24 horas e, de qualquer modo, eu sempre gravo e ponho o vídeo no canal da Valoro no YouTube. Hoje nós vamos falar a respeito de avaliação de empresa, ou até melhor, mais especificamente, sobre quais são os motivos pelos quais os empresários solicitam avaliação, ou até em quais situações é interessante para o empresário fazer a avaliação de empresa, né? Bom, claro, o mais comum é que solicite porque tem alguma forma um interesse, né, em comprar ou vender uma empresa. Mas não é só isso não. De modo geral, o que acontece é o seguinte: o empresário, quando solicita, a gente pergunta bastante a respeito da empresa e o que de modo geral está motivando aquela pessoa a nos pedir, né, uma proposta de avaliação de empresa. E até vai aqui uma informação importante. O serviço de avaliação de empresa não dá para se tabelar, não. Ou seja, não dá para se você estabelecer, olha, um trabalho desse, tantos reais. Não dá, né? E vale para qualquer situação ou empresa. Por quê? Porque, óbvio, cada empresa tem suas peculiaridades. Primeiro que são tamanhos diferentes, né, de empresas. E, claro, aquelas empresas que têm um porte maior de faturamento, número de funcionários, clientes, a região de atendimento, claro, ela tenderá a ter uma quantidade muito maior de informação, não apenas para ser levantada, né, coletada, como também tratada. E isso acaba gerando uma complexidade maior e também um tempo maior para poder se fazer a avaliação de empresa do que aquela que é menor, tem menor porte, claro, tem menos informação então para ser coletada e tratada. Então depende muito da empresa, do porte, do setor e até mesmo da razão, que é o nosso tema de hoje, da razão do empresário em solicitar a avaliação de empresa. O que a gente costuma fazer sempre no início de conversa? É perguntar, né? Então, qual é o seu problema que fez com que você entrasse em contato conosco para solicitar um serviço de avaliação de empresa? É muito importante isso porque já ocorreu várias vezes do empresário, na verdade, estar com um determinado problema e achar que a solução para esse problema seria uma avaliação. E às vezes não é. Às vezes a solução para o problema dele seja, por exemplo, uma assessoria financeira. O que ele precisa ter é mais informação a respeito de como é que está o funcionamento da empresa. Às vezes ele está apenas pensando ou ainda não se chegou a uma conclusão a respeito da possibilidade de vender efetivamente a empresa. Então, talvez um relatório de avaliação não seja o mais recomendado para aquele momento. Afinal de contas, um relatório de avaliação tem prazo de validade, né? Então, não adianta eu falar o número, né, do que seria o valor da empresa agora. Daqui a alguns meses esse número já, possivelmente, não necessariamente, mas possivelmente já estaria defasado. Precisa fazer uma outra análise para aumentar o que viesse a aumentar ou até que viesse a diminuir o valor da empresa, depende, né? Mas é importante então conversar, entender exatamente qual é o problema, qual é o calo que está apertando lá no pé do empresário para saber se realmente um relatório de avaliação de empresa é aquilo que vai ajudá-lo. E outra coisa também, né? A gente precisa
tomar um cuidado. A intenção não é ser contratado para entregar um relatório na mão da pessoa, receber um cheque, boa sorte, tá aí o valor, tá aí o que você pediu, e no final das contas ele descobrir que não era aquilo que ele precisava e para resolver o problema. Pô, vamos ajudar, né? Vamos ver se a gente consegue perceber qual é essa situação para poder ajudar. E eventualmente até, como já aconteceu várias vezes, se a avaliação de empresa não for realmente aquilo que vem a ajudar, eu vou dizer, olha, se você quiser, você contrata. Se você quiser que a gente faça o trabalho, a gente faz. Mas, sendo realmente honesto, provavelmente não é isso que vai resolver o problema. Talvez o que venha a resolver o problema seja isso, ou então, talvez fosse mais interessante que você resolvesse isso, primeiro essa etapa, depois essa etapa, depois essa etapa, para depois você fazer eventualmente uma avaliação e lá na frente, se você achar por bem, pode nos chamar. Bom, mas quais são os motivos para se fazer a avaliação, né? Vamos lá. Claro, primeiro mudança de participação societária de alguma forma da empresa. Então, o primeiro caso em que os sócios ou o dono está interessado em vender a empresa para um investidor externo, tá? De fora. Então essa é a primeira situação. A outra situação é quando os sócios internos da empresa, um vai comprar ou pretende comprar do outro a participação dele. E a terceira situação é quando o empresário ou os sócios pretendem ver o desempenho da empresa, né? Então são as três principais situações pelas quais a gente acaba fornecendo, né, oferecendo, fazer um serviço de avaliação de empresa. No primeiro caso, que é o dos sócios, né, ou do único dono da empresa em vender, em passar adiante, primeiro é interessante que ele já comece a sondar quem eventualmente pudesse vir a ter interesse em comprar a empresa. Tá? Porque senão não adianta, é como eu tinha falado agora há pouco. Você pode ter um relatório em mãos e depois sair para procurar eventuais investidores e demorar para encontrá-lo. Acontece que depois de alguns meses o relatório e aquele valor que está lá provavelmente vai estar defasado. Então o ideal é que você já esteja primeiro num determinado passo um pouco mais adiantado para no mínimo ter eventuais candidatos, né, a comprar a empresa. Isso pode acontecer como? Claro que se você já tiver uma pessoa que já veio até você para poder perguntar, para oferecer, olha, eu gostaria de conversar com você para eventualmente comprar a sua empresa. Bom, então tudo bem, tá? Você já tem aí esse possibilidade. Agora, se você está aí pensando em vender ou uma participação, primeiro procure ir atrás, talvez conversando com empresários do setor, enfim, depende de cada caso, né? Para que você possa pelo menos listar alguns eventuais candidatos que você pudesse engatar aí uma conversa ou uma negociação. Até por causa do seguinte, o valor da empresa vem propriamente numa negociação um pouco mais adiante, né? Qualquer pessoa que possa vir a ter interesse na empresa vai precisar antes conhecê-la, então vai saber dos números, o balanço da empresa, né? O fluxo de caixa da empresa, o cadastro de cliente, muito importante, tá? Cadastro de cliente para avaliação. O cadastro, claro, dependendo do setor qual seja, o cadastro de cliente, planejamento estratégico da empresa, quadro de funcionários, não necessariamente lá com os nomes, se eventualmente tem algum tipo de problema na justiça, alguma ação trabalhista, tributária, enfim, como é que está a situação da empresa? Então, tudo isso, de modo geral, vem antes de você chegar num ponto da negociação em falar a respeito de valores de compra e venda, tá? É claro que talvez, logo no início da conversa, o outro lado precise saber se você estará com um preço, com um determinado valor que fique muito longe do que seria razoável, do que seria cabível. Então talvez possa passar alguns sinais de que você está contratando uma empresa para fazer a avaliação, né, e que de forma técnica vai poder apresentar um determinado número posteriormente. E aí, nesse caso, do lado de lá, o eventual investidor vai perceber que de fato você não deverá chegar com alguma coisa que seja, algum número, né, que seja fora do normal, esotérico, né, vindo aí dos sonhos dos seus pensamentos. Não, então tem um embasamento. E aí você pode dar continuidade para a conversa apenas para essas questões mais práticas, né, de informações práticas da empresa. Bom, mas e aí,
Com relação ao investidor, né, de fora, que você ainda não tem, uma vez que você já esteja relativamente adiantado em tentar encontrar essas pessoas, aí o relatório de avaliação vai ser composto de uma quantidade grande de informação a respeito tanto da empresa, evidentemente, internamente, como também do ambiente externo. Então, o que precisa ser estudado vai ser, primeiro, o levantamento a respeito do setor, como é que foi o histórico do setor, né, nos últimos anos, quantas empresas que estão lá no setor, enfim, quais são as tendências, né, com relação a público, alvo, e tudo isso também vai precisar constar. Uma caracterização, se for possível, se for o caso, do público-alvo, do perfil do consumidor, como é que é o comportamento desse público, da concorrência também, num tópico à parte do relatório, quais são os concorrentes da empresa, quais são se for possível, inclusive, levantar principais características, né, desses concorrentes, podem ser fraquezas ou competências desses concorrentes, localização, se for o caso, enfim, informação. Também dos fornecedores, né, e quais são os fornecedores que a empresa contrata para poder ter acesso à matéria-prima ou mercadoria, será que tem a concentração em um fornecedor só, ou se tem concentração também em um cliente ou só um grupo de cliente relativamente restrito. Então é uma quantidade grande de informação que se capta do ambiente externo, variáveis macroeconômicas, então naquilo que for pertinente, como é que deve ser aí o comportamento da taxa básica de juros, eventualmente do câmbio, principalmente se ele estiver direto ou indiretamente relacionado com o produto ou com o resultado da empresa lá no futuro. Tem empresas que compram, né, itens. A gente estava conversando aí agora há pouco com um empresário, na verdade cliente nosso, que vende pneus, né, e serviços, e ele fala, e eu não sabia disso, né, ou pelo menos não me atentava. O câmbio impacta bastante na operação dele, né, porque isso altera o custo, né, do pneu vindo do fabricante. E faz sentido que seja assim, né, mas às vezes a gente não se atenta direito. Então é preciso que você compreenda como é que está o comportamento do dólar, pelo menos como é que foi aí nos últimos meses, e como eventualmente pode vir a ser no futuro, porque isso vai alterar o resultado da empresa lá na frente, que vai ser usado para poder fazer o cálculo da avaliação. Enfim, são levantamentos das informações externas da empresa, do ambiente externo da empresa onde ela está inserida, que pode provocar uma melhora com relação ao negócio dela, como também uma ameaça, né? Uma dificuldade com relação a isso. Então a quantidade de informação que precisa captar é muito grande. Assim como, claro, as informações a respeito da própria empresa internamente. Ou seja, o que precisa, eu já tinha colocado, balanço patrimonial, fluxo de caixa, que mais? Quadro de funcionário, como é que está lá, processos operacionais e administrativos, né? Saber se a empresa tem lá os processos operacionais descritos, tudo bem documentado, e se as pessoas efetivamente estão seguindo, né? Porque você tem, às vezes, situações de empresas aí que tem lá os POPs, todos os processos registrados bonitinho, mas de modo geral o pessoal não segue, não adianta muito. Sem planejamento estratégico, se ele vislumbra e põe no papel quais são possibilidades de expansão da empresa, né, no mercado. O empresário, o dono, é aquele que tem uma melhor visão a respeito de quais são tendências do mercado, por onde ele pode crescer e quais são eventuais ameaças. Então, ter aquilo dali descrito no papel sobre quais são planos, né, projetos que podem ser aproveitados para crescer é muito importante. E eu vou dizer, o fato de você ter planejamento estratégico, plano, projeto de expansão, por si só, isso que eu estou falando está no papel, tá? Por si só já faz aumentar o valor da empresa, né? É óbvio que não pode ser alguma coisa assim descabida, que não tem sentido, não tem pé nem cabeça, tem que ser uma coisa factível, realista, tá? Que seja decorrente de estudo, né? De raciocínio, de hora de trabalho lá para poder perceber por onde a empresa pode caminhar. Isso ajuda bastante a aumentar o valor da empresa. E que mais? Qualidade do produto, né? O processo, como eu falei, uma relação, evidentemente, né? Dos equipamentos, das máquinas, veículos, dos ativos da empresa, imóveis e tudo mais. Tudo é levantado para se fazer o cálculo, né?
Isso eu estou falando é o que seria, vamos dizer assim, um pacote mais completo com relação ao trabalho de avaliação de empresa, né? Nós estamos falando a respeito de quais são os motivos pelos quais os empresários, modo geral, acabam solicitando o estudo de avaliação de empresa. Então, o primeiro que seria quando se trata de uma possível venda para o investidor externo. O outro seria para uma alteração da sociedade dos sócios que já estão lá na empresa. E o terceiro, para acompanhamento de desempenho financeiro. Falamos do primeiro. No segundo, aí você já tem uma possibilidade, claro, que você vai combinar com as pessoas, com os sócios, né? Porque o que interessa para eles aí é porque eventualmente, e de vez em quando a gente tem recebido pedidos aí, estamos fazendo avaliações de empresas em que um sócio está querendo sair da sociedade e aí está oferecendo para outro sócio e aí precisa ter o valor. Nesse caso, claro, combinando com eles, é possível não se colocar determinados elementos da empresa ou do mercado para poder fazer o relatório e a avaliação. Então, eventualmente não precisa você fazer uma relação a respeito de concorrentes e tudo e formalizar isso dentro de um relatório. É claro que internamente, para a execução do serviço, essa informação é importante para que se possa identificar o risco da empresa lá no futuro que vai entrar no cálculo de avaliação. O que eu estou falando é a respeito de necessidade de se transpor essas informações para dentro de um relatório. Nesse segundo caso, quando se trata apenas de uma alteração da participação societária, não necessariamente vai se colocar todas essas informações que eu tinha falado a respeito do primeiro caso. Situações externas e principalmente aqueles dados internos. Afinal de contas, eles já conhecem o que se trata, né? A empresa já conhecem profundamente como é que é o trabalho dela, quais são problemas, dificuldades ou até vantagens que a empresa tem e que pode aproveitá-la no futuro, né? Com relação a Covid ou sem Covid, tem uma coisa interessante, abrindo um parêntese, a pessoa que entrou em contato com a gente até estava perguntando, mas na época do Covid, será que tem uma tendência a diminuir o valor da empresa? Será que faz sentido fazer a avaliação agora? Ou como é que se trata? Olha, a depender da situação, do setor da empresa, talvez até possa vir até a nem refletir a questão da Covid, né? Era a situação de uma empresa que, eu não posso falar qual é o setor, porque senão... Era uma situação em que a pessoa, né, o cliente, não escolhe o momento. Quando precisa, vai ter que ir lá e fazer o serviço, vamos dizer assim. Não dá para ficar esperando ou planejando alguma coisa. Então, quando precisa, vai. Então, não existe aquele efeito de aumento, né, de demanda que vai acumulando para poder fazer. Como tem, por exemplo, corte de cabelo. Corte de cabelo não dá para fazer corte de cabelo. Quando chega lá na hora, a pessoa vai lá e vai. Então tem um acúmulo, né, da demanda que vai todo mundo. Imagine nos primeiros dias aí de abertura do mercado de novo, aí como vai ter os salões de beleza aí, né, os barbeiros enchendo de gente. Né? Tá vendo aí como é que tá nessa situação? Enchendo de gente. E depois passa. Mas no caso deles não era assim, né? Eles iriam manter, vamos dizer assim, esse ritmo com relação à atividade. Então, não dá muito para estabelecer se o valor da empresa tende a aumentar ou diminuir por causa do Covid, ou como é que viria a ficar depois do isolamento social. Até porque tem uma outra coisa. Quem disser que sabe ou que previu números a respeito de como é que deve ser o comportamento do mercado, atividade, PIB ou coisa do tipo, gente, isso daí não dá. É óbvio que você tem modelos econométricos, matemáticos, para que pelo menos você possa ter algum tipo de indicação, de apontamento. Isso é importante? Claro que é, mas hoje em dia é muito difícil você estabelecer assim um determinado percentual, quanto é que vai ser o PIB de 2020? Por melhor que seja esse modelo econométrico, olha, a gente sabe que para acertar isso, quanto é que vai ficar o câmbio em 31 de dezembro de 2020, o dólar, a inflação, né? Hoje, daqui a pouco aí vai sair, se já não saiu aí, a taxa Selic, que é estabelecida de acordo com várias variáveis macroeconômicas, é muito difícil estabelecer isso. Então,
tem situações aí em que realmente para o valor da empresa, esse isolamento ou Covid talvez não impacte tanto nesse sentido. É claro que na maioria das empresas impacta, tá? Alonguei demais, né, no parêntese. Vamos fechar o parêntese. Então, quando se trata da necessidade de se fazer a avaliação da empresa para fazer uma troca de participação entre os sócios que já estão lá, então talvez aquele levantamento todo de informação, a depender da situação, óbvio, combinando com os donos, não seja necessário ser transposto então para o relatório, para o documento, apesar de o cálculo do valor da empresa reconhecer sim, ter que levar em consideração esses aspectos. Afinal de contas, isso altera o risco e talvez até o benefício que se espera da empresa, que é o fluxo de caixa livre para os sócios. O terceiro motivo, que é de desempenho de empresa, né? É mais, infelizmente, é mais raro acontecer, né, de empresários solicitarem da Valorem que faça a avaliação para poder conhecer como é que está o desempenho da empresa. Mas como é que funcionaria isso? Sei lá, uma vez por ano, por exemplo, você vai lá e faz a avaliação, claro, seguindo basicamente o mesmo método, para que você possa comparar ano a ano como é que está a evolução do que seria o cálculo do valor de mercado. Importantíssimo, veja, o que a gente até fala sempre, e não é só em gestão financeira, é para o empresário, é para os executivos da empresa, para os funcionários de qualquer área, seja de finanças, RH, marketing, produção, o que for. O número mais importante que uma empresa possa apresentar é o valor de mercado dela. Não é lucro, não é a área de abrangência, a minha empresa atua e vende em tantos estados, não é número de clientes, não é até nível de satisfação do funcionário, porque isso pode ser metrificado, não é nível de satisfação dos clientes, porque também isso pode ser metrificado, enfim, é valor de empresa. O que a gente defende aqui, todos esses outros números, na verdade, que são muito importantes, na verdade, eles é que compõem o valor da empresa. Né? Porque, afinal de contas, com o funcionário satisfeito, com o produto de qualidade, com o cliente satisfeito com a empresa, isso tudo que vai fazer com que o valor da empresa aumente, ou seja, ele passa a ter uma maior capacidade de geração de caixa livre para os donos, né? E num prazo maior, ou seja, de forma sustentável. Esses outros números é que, na verdade, vêm a compor o valor da empresa. E o outro motivo é porque deve-se presumir que o empresário, ao criar a empresa, criou para que ela possa gerar mais riqueza para ele no futuro, né? De forma também sustentável no futuro. Ou seja, como é que você vai refletir o que seria essa riqueza do ponto de vista da empresa para o empresário? Claro, na hipótese de venda da empresa, quanto é que eu vou ter, quanto é que eu vou receber, quanto é que eu posso argumentar para receber, né? E se esse valor for maior do que foi no ano passado, claro, atualizado o valor. Se for maior do que do ano passado, quer dizer que a empresa está cumprindo aquele papel em que eu, presumivelmente, estava esperando que ela cumprisse, que seria o de aumentar a minha riqueza. Tem alguma coisa errada nisso, em querer ser rico? É claro que não. É claro que tem um preço a pagar. Vai correr um risco enorme do seu capital, de tempo. O empresário não tem tempo para fazer nada, tem férias, é o último a receber. Agora no Covid, então, paga todos os funcionários. Se sobrar alguma coisinha, muitas vezes não sobra, aí que o empresário vai tentar se virar com aquilo. Agora, o que ele criou a empresa é, modo geral, pensado como sendo realmente para poder aumentar a riqueza dele no futuro. Bom, é claro que tem aquelas situações da pessoa vai lá e cria a empresa porque aquela atividade ele gosta, ele se destaca. Então vamos supor que um cenário, né, um exemplo. Tem aí uma pessoa, ele se aposentou, ele está recebendo a aposentadoria dele, né, tá bem na aposentadoria dele, né, tá confortável e ele gosta de uma determinada atividade, sei lá, ele gosta de aquário, de peixe. Aí ele vai lá e abre uma lojinha lá de aquário e atende os clientes e cuida dos aquários e ele se diverte com aquilo, ele adora aquilo. Aquela lojinha é deficitária, ele tem que pegar dinheiro lá da aposentadoria dele e sempre colocar um pouco lá na empresa todo mês para poder a empresa ficar funcionando. Pai, tudo bem, a lógica é certa, ele tem mais a que fazer isso mesmo, é uma coisa que ele gosta, é um hobby, vamos dizer assim. Agora, a gente não pode considerar um hobby como sendo as mesmas, vamos dizer assim, aquelas mesmas funções de que é uma empresa que está competindo no mercado.
e de modo geral as empresas acabam criando as empresas realmente para poder receber mais dinheiro no futuro pela atividade da empresa, não é? É o que a gente pressupõe. E ora, claro que é justamente quando você faz a avaliação, a comparação do valor da empresa, do que poderia ser vendido no mercado sendo maior e tendo no futuro uma tendência também de crescimento em relação a hoje, então é que a empresa estaria cumprindo o seu papel de aumentar o valor para o dono. Infelizmente foram relativamente poucos, né? Os casos de empresários que solicitaram para fazer a avaliação para acompanhar periodicamente qual seria o valor. Mas é bacana fazer, né? É bacana fazer porque você passa a ter um raio-x muito legal, porque você precisa levantar uma quantidade tão grande de informação a respeito do mercado, a respeito da própria empresa, que você vai descobrir coisas que realmente você não tinha a menor ideia. E outras coisas que até eram óbvias, estavam bem na sua frente, mas que por causa do dia a dia, né, do cotidiano de resolver problema, de apagar incêndio, você acabava não dando muita atenção. Chega alguém de fora e diz, ó, tá vendo isso daqui? Poxa, é óbvio, estava na minha frente e eu não estava vendo isso. E às vezes situações até que precisavam ter sido resolvidas anteriormente. Então são esses três os principais motivos para se fazer uma avaliação de empresa. É quando a gente está pensando em, de alguma forma, repassar, pode ser repassar a empresa no total ou apenas uma parte, né? Vender uma parte da empresa para alguém que esteja fora. E aí, nesse caso, você vai precisar ter um relatório, né? Um documento que consistentemente venha representar como a empresa está funcionando hoje, claro, também no passado, e como ela deverá funcionar no futuro, principalmente com relação à capacidade de geração de caixa, né? E todas as suas oportunidades e dificuldades, porque a pessoa que está do outro lado não conhece. Na segunda, que seria entre os próprios sócios da empresa, muito bem lembrado uma coisa, tá? Quando alguém decide sair da sociedade, não é obrigatório que o outro que esteja lá venha comprar, depende, tá? Depende de cada situação. Agora, se os dois já conhecerem bem a respeito da empresa, conhecerem bem a respeito do mercado e a tendência, né, do ambiente externo, então aí você já pode criar, vamos dizer assim, ou fazer um determinado estudo que não contemple tantos aprofundamentos nesse sentido, porque isso já é conhecido por eles, apesar do cálculo precisar levar isso tudo em consideração. E o terceiro motivo, quanto ao desempenho. Pô, fica atento, porque você sendo empresário aí, se você puder de alguma forma encontrar um modo de fazer avaliações periódicas, puxa, isso vai dar uma quantidade de informação maravilhosa, tá, com relação à condução da empresa. O objetivo não é vender propriamente. Agora, se fosse vender, por quanto você conseguiria isso no mercado? Isso é muito bacana para você saber como é que está a evolução dela, né, aí no futuro, para poder você conduzi-la de uma forma mais segura para o resultado, tá bom? A gente está chegando aí ao fim da live de hoje. Como eu falo sempre, e até para poder me eximir um pouco aí de responsabilidade, não são lives programadas, eu não tenho aqui um roteiro, o que eu vou falar em tal dia, tal dia, tal dia, e dentro do dia o que eu vou falar a respeito desses assuntos, não. As ideias vão pipocando aqui na cabeça, a gente escolhe um tema um minuto antes e aí as coisas vão fluindo, né, de um modo muito natural. Agora, se você tiver interesse, peça, põe aqui no Instagram, ou então lá no canal do YouTube, tá? Da Valoro, no canal da Valoro lá no YouTube, basta colocar Valoro Empresarial lá no YouTube que você vai encontrar. Pode colocar um comentário ou pedido para poder gravar algum vídeo, né? Ou fazer uma live a respeito de um assunto, de um tema aí que você queira repercutir, tá bom? Faça perguntas também, vai ser um prazer enorme a gente trocar ideia. Muito obrigado, amanhã estaremos aí de novo, amanhã é quarta-feira, né? Isso, amanhã é quarta-feira, e eu estava falando que era quarta-feira, 19h30 estaremos aí de novo, tá bom? Um abraço e obrigado por assistir.